Hoje nós vamos operar o ouro, tá, pessoal? Vamos fazer uma análise do ouro hoje. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui, ó, maçudinha no canto, tá? Hoje vamos falar basicamente de ouro. Eu fiz uma baita aula hoje, tudo sobre como se analisar o ativo que você quer operar, tá? Então, esse modo que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu foquei no ouro, né? Você pode usar para qualquer ativo. Eu quero analisar as ações da Microsoft, eu quero analisar um ETF, eu quero analisar um commodity, eu quero analisar um índice. Funciona igual para qualquer ativo. Ok? Vamos lá, então. Então é o seguinte, hoje vamos falar sobre o ouro, sobre o SHAL-USD, né? Que a dupla é o SHAL, é o símbolo do ouro, né? Pelo dólar, tá? Então, assim, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui, tá? Vamos lá, então, né? Então, esse ativo aqui é da classe das matérias-primas, tá? Matérias-primas ou commodities, tá? Commodities, matérias-primas, né? Tá? Então, é um par de moeda porque é o ouro com o dólar, porque ele informa a quantidade de dólares americanos necessários para comprar uma onça de ouro, né? O ouro usa a onça, né? Então, assim, ó, um SHAL, que seria uma onça de ouro, é igual hoje, né? Tirei hoje essa informação, estava em 3.177 dólares, né? Por isso que, né, a grama do ouro aqui no Brasil tá, pô, mais de 600 reais a grama do ouro, né? Então o ouro não para de subir, nós vamos ver isso tudo, analisar o gráfico hoje do ouro, né? Então, hoje uma onça é 3.170 dólares, tá? Vamos aprender tudo sobre o ouro aqui hoje, né? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a métrica de movimentação do preço. Então, por exemplo, escolhi um ativo que eu quero analisar. Primeira coisa, seja aqui no Brasil, mini índice, mini dólar, seja uma ação do mercado brasileiro, do mercado americano, ou seja, um ativo do mercado internacional, escolhi para operar porque eu gostei dele, aí você tem que fazer um estudo da história desse ativo, tá? Então, eu vou mostrar como que eu faço essa análise, né? Então, vamos hoje analisar o histórico do ouro. Vamos lá, então. Então, é o seguinte, ó, vamos voltar aqui para a plataforma Xstation 5. Eu vou dar uma limpada nele aqui primeiro, tá? Vamos dar uma limpada nele aqui. Vamos tirar essas coisas que eu tracei aqui. Vamos pegar, ó, a primeira coisa que eu faço, eu quero analisar os últimos 5 anos, o que aconteceu com esse ativo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, tô no gráfico de 15, ó, tô no ouro aqui, ó, tô no ouro, né? Se não, era só vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, Gold, né? Já tá aqui, ó, Gold, CFD, pronto. Escolhi aqui o ouro. Venho aqui num gráfico, ó, vou num gráfico semanal, One Week, né? Então, agora, sempre quando acontece isso aqui, ó, só vir aqui e mover para mais recentes. Pronto, tá? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Aqui eu tô com um gráfico, deixa eu tirar essas linhas aqui, tá? Tirar essas linhas aqui, né? Esse aqui é o gráfico do ouro, tá? Então, aqui, ó, eu gosto sempre de pegar da pandemia 2020 até dias atuais, tá? Pegar os últimos 4, 5 anos aí para fazer uma análise mais profunda. Então, quando eu venho aqui, ó, vamos lá, ó, com a cruz eu consigo ver, ó, antes da pandemia, dia fevereiro de 2020, tá? O preço estava aqui nessa região, né? 1.707, tá? Geralmente aqui, o que eu gosto de fazer é sempre arredondar, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou arredondar, sempre deixando o número exato, 1.700, tá? 1.700. Aqui eu posso escolher o tipo da linha, a cor e a espessura. Vamos deixar a espessura 2 aqui, ó, aplicar. Ok, pronto. Tracei aqui que foi a máxima antes da pandemia, 1.700. Depois eu venho aqui, ó, nessa linha, e vou traçar agora quando veio a pandemia, o preço caiu para 1.450. Eu também vou arredondar aqui, ó, vou arredondar para 1.400 aqui, tá? Vamos ver, 1.400, aplicar, ficou um pouquinho distante aqui, ó, vamos deixar aqui também, vamos deixar 1.450, então que vai ficar melhor, 1.450, ok, pronto, 1.450 aqui, tá? Depois do preço veio, ó, aí veio vamos pegar aqui essa data aqui, ó, aqui em agosto de 2020, ele fez essa máxima, ele rompeu, ó, já em abril, o ouro rompeu, ele caiu por causa da pandemia, mas já recuperou o movimento, e já em agosto, ele fez uma nova máxima,
Aí eu vou lá e marco essa nova máxima aqui, ó. Também vou deixar o número exato aqui, ó. Eu vou deixar aqui o número 2.000, tá? 2.000. Aplicar. Sempre deixa ali, ó, tá vendo? Ó? E olha que legal, ó. Ele fez essa máxima aqui, arredondei para 2.000. Depois ele veio testar aqui, ó, de novo, essa região. Ele veio testar aqui novamente, ó, aqui, ó, março de 2022. Olha aqui, né, que movimento. E olha que interessante, né? Eu marquei essa linha no 1.700 quando ele fez antes da pandemia. E depois, em março de 21, ele veio de novo testar. Era resistência, foi rompida, vira suporte. E aí o preço ficou preso nesse range aqui, ó. Ficou preso nesse range, deu uma escapadinha aqui, mas voltou a ficar nesse range aqui, né? E, ó, ficou, ó, e de novo ele veio tentar romper aqui essa região do 2.000 em abril de 23 e veio tentar romper novembro de 23. E aí rompeu. E aí rompeu e foi embora, tá? Rompeu e foi embora. Vê como essa linha é importante, ó, que eu marquei aqui, ele veio testar várias vezes depois. E aí ele começou a acelerar. Na aceleração, ele fez essa nova região aqui, tá? Nessa região aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, vamos arredondar para 2.400. Tá? Aplicar, né, ó. Depois ele veio, ó, testou, brigou, rompeu. E aí subiu de novo. E aí ele fez uma nova máxima lá em cima de novo aqui, ó. Aqui, ó, 2.700. Opa, deixa eu arredondar aqui para 2.400. Vamos deixar números exatos, que é sempre bom deixar números exatos. Vou aplicar, tá? Mesmo que ele dê uma, né, não fique tão exato, mas eu gosto de deixar números exatos, que fica melhor. Vocês vão entender já por quê. Depois aqui, ó, aqui em setembro de 2024, ele fez aqui, ó, 2.700. 2.700. Né? Vamos ver aqui, um pouquinho mais, vamos tentar o 2.800, a gente fica melhor aqui, o 2.800. Aplicar. Pronto, ó, exatamente ali, né? O que eu estou percebendo? Que ele criou um range aqui agora de 4.000 pontos, ó, 2.000 a 2.400, depois a 2.800. Vamos ver se esse range continua, tá? Vamos traçar aqui, ó, então, 4.000 pontos a mais, no 3.200, mais ou menos por aqui, ó. Ó, vamos lá, 3.200, que dá 4.000 pontos. Ó, exatamente quando o preço está testando nesse momento aqui agora. Vamos traçar, ó, 3.200, vão para 3.600. 3.600, que vai dar mais 4.000. Então, né, vamos ver se vai funcionar também. Ó. Aqui já está um pouquinho mais distante, né, mas pode ser que o preço venha lá. Então, mas tem um range aqui de 4.000 pontos. Então, aqui, ó, 2.000, 2.400, 2.800, 3.200, 3.600. Aqui, ó, estava no 1.700. Então, eu vou deixar o espaço aqui de 4.000 também. Então, esse 1.700 aqui, ó, eu vou mudar para 1.600. Aplicar. Pronto. Olha aqui, ó. Você percebe que aqui ficou até melhor, né? Eu tinha marcado nessa máxima antes da pandemia, mas depois aqui ficou melhor a marcação aqui. Ele brigou, rompeu e depois veio brigar de novo aqui, tá? E aqui também, ó, esse 1.450 eu posso abaixar para menos 1.200, né? Lá embaixo. Então, eu vi que tem um range de 4.000 pontos aqui, ó. E olha aqui, ó, o 1.200 que eu tracei respeitou lindamente lá em 2018, 2016, 2015, respeitou bem aqui. Então, você viu que o preço tem um range de 4.000 pontos, né? E a gente está nessa região, nesse momento. Agora, eu vou fazer... deixa eu aumentar aqui o espaço, está pequenininho, desculpa, pessoal. Vou deixar aqui o Bassudinha no cantinho aqui agora e vamos dar destaque aqui para a plataforma, tá? Pronto, eu fiz um estudo do histórico aqui. Então, você está percebendo o quê? Que em 2020 até 2023, o preço ficou preso entre 1.600 e 2.000. Ficou preso nesse range. Ele descia, subia, e aí, a partir de 2023, ele rompeu e começou a subir, tá? Ó, de novembro de 2023 para agora, ele quase que dobrou o preço. De 1.600 foi para 3 e quase 3.500, né? Então, quase que dobrou o preço do ouro nesses últimos anos, principalmente 2024 e 2025, agora que ele disparou mais fortemente aí, tá?
Vou explicar tudo isso hoje, por que dessa disparada que ele deu o ouro. O ouro não para de subir, tá? E a pergunta é, ó, se eu quiser traçar uma linha de tendência, olha que legal, hein? Uma linha, ó, aqui tá uma linha mais, opa, ó, posso traçar aqui, vamos traçar certinho aqui, ó, né? Podia traçar a partir daqui, ó, você vê que ele tava respeitando, mas aqui acelerou a linha, né? Aqui acelerou aqui agora. Posso ter traçado um canal também aqui, podia ter traçado um canal também aqui, ó, nessa sub. Vamos ver, deixa eu traçar lá de baixo aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que de baixo não vai dar, porque aqui ele estava mais lento aqui, né? Ó. Aqui vai ficar muito para baixo aqui, ó. Vamos traçar esse canal aqui, ó. Vamos traçar a partir daqui que ele começou a acelerar. Ó. O preço estava mais ou menos nesse canal, depois aqui ele acelerou e foi embora, né? Ou eu posso traçar esse canal também quando ele deu aquela acelerada aqui maior, hein? Aqui está um pouquinho melhor o canal aqui já, depois da acelerada, e aqui ele rompeu, e olha ele tá, isso que é o tal do, né, que é o tal da confluência, né? Ó, ele rompeu o canal, rompeu a região do 3.200 e tá nesse momento agora exatamente ali, numa região de suporte importante, onde eu tenho o canal superior e tenho também a região do 3.200 segurando esse preço, tá? Vamos agora fazer uma análise mais próxima do que está acontecendo, certo? Vamos pegar agora um gráfico diário. Então, isso que eu quero que você entenda aqui, ó, qualquer ativo que você vai analisar, que você vai querer operar, você tem que entender isso aqui, que nesse momento o ouro está muito caro, porque ele estava aqui, ó, em 2023, estava entre 1.600 e 2.000, e agora ele está entre 3.200 e 3.600. Nesse range aqui agora ele está. E se ele perder esse range aqui, pode ser que ele volte a zigue-zaguear nessa movimentação de 3.200 e 2.800. Então, vamos entender agora tudo isso aqui, tá? Pessoal que está mais iniciante, uma aula um pouquinho mais profunda, mas é importantíssimo. Muita gente opera de modo aleatório, nem sabe o que está operando. Então, primeira coisa, você tem que entender o ativo que você quer operar, tá? Então, entender a história dele, por onde ele passou, quais são as máximas e mínimas, né? Então eu já sei agora que ele, nesse momento, está numa região de suporte de 3.200 importantíssima, que se perder, ele pode vir cair e aí vai ter um novo região importante do 2.800. Se voltar a subir, no 3.600 é um ponto de dificuldade de rompimento também, tá? Vamos agora fazer uma análise mais próxima aqui, ó. Deixa eu pegar um gráfico diário aqui agora, né? Gráfico diário, pronto, estou num gráfico diário aqui agora, então eu tenho mais detalhe do meu, então agora cada vela é um dia, então no gráfico semanal, agora estou no gráfico diário, ok? Vamos lá então, isso aqui, muito curso pago não tem, pessoal, então é um oferecimento da Xstation 5, a plataforma que eu estou utilizando aqui agora, tá? Ó, no gráfico diário, o que eu estou vendo aqui agora, né, ó? Que eu tenho novas marcações aqui, ó. Eu tenho essa marcação aqui, eu tenho essa marcação aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar uma linha horizontal aqui agora e traçar bem aqui, ó. Pô, aqui, vamos arredondar isso aqui, 2.986, vamos arredondar para 3.000, né? 3.000. E eu vou mudar a cor aqui agora para uma cor amarela. E vou deixar aqui uma espessura mais fina. Opa. Se quiser também posso deixar ela aqui tracejada aqui. Vamos ver, aplicar. Ó, essa linha amarela, mais ou menos exatamente no meio do caminho aqui. Vou até tirar esse canal, depois eu traço ele de novo, tá? Mas, ó, tracei aqui no 3.000, exatamente metade entre 2.800 e 3.000. Então, tem aqui uma região, né? Então, eu já fiz um detalhe. Então, aqui eu posso até começar a traçar linhas agora, metade do caminho também. Então, entre 3.200 e 3.600, 3.400. Arredondei, ok. Trabalha com números arredondados, que daí fica melhor de você fazer esse estudo. Ó, aqui embaixo também, ó. Entre 2.400 e 2.800, 2.600. Aplicar. Olha como funciona bem. Olha como funciona bem. Olha como funciona bem. Né, ó. Lá para baixo também, será que vai funcionar? Posso traçar aqui também, ó. Entre 2.000 e 2.400, 2.200.
Aqui tá, ó, olha como ele respeita essas regiões, né? Ai, Massuda, você traça tantas linhas, é claro que ele vai bater nas suas linhas, no seu gráfico, né? Eu acredito. Eu acredito e me ajuda, tá? Ok? Vamos lá, então, ó. Bem, deixa, ó, pegar aqui, ó, vamos trazer mais para cá. Vamos fazer uma análise aqui agora, tá? Eu vou explicar já o que pode fazer o ouro subir. Então, assim, ó, vamos fazer primeiro uma análise. E aqui eu posso também traçar uma linha aqui também, ó. 3.600, 3.800, tá? 3.800. Deixa eu fazer uma análise aqui agora. Bola de cristal, tá? Pessoal, análise bola de cristal, que eu falo, né, sempre em tom de brincadeira, tá? É assim, é uma análise que, pô, eu estou fazendo uma análise gráfica pura, tá? O que pode acontecer. O que pode acontecer. Não vai me entrar comprado ou vendido, porque eu estou fazendo uma análise de bola de cristal, certo? Então, assim, ó, tem 3 cenários que o ouro pode fazer, sem analisar as notícias ainda, tá? Então é o seguinte, ó, 3 cenários. Cenário 1, né? O preço fica lateral. Então, o preço fica zigue-zagueando entre o 3.400 e o 3.200. Ele pode ficar, né? Pode ficar semanas, meses aqui, lateralizado, como você já viu no passado acontecer. Ou as notícias forem a favor do ouro, nós vamos ver já isso aqui, e o ouro começar a subir, ó, ele começar a fazer isso aqui, ó, subir. Quando bater no 3.600, vai ter dificuldade de romper, vai bater no 3.800, vai ter dificuldade de novo, e pode ser que venha a romper o 3.800, indo até lá o 4.000 pontos. 4.000, né? É o ouro. Pode ser, não tem como saber. As notícias que fazem, o que faz o preço de qualquer ativo subir e descer é a especulação da notícia, por isso que a segunda parte da aula é sobre isso aí, tá? E caso as notícias do ouro foram negativas, o ouro pode começar a fazer isso aqui, ó. Descer, vai bater no 3.000, vai ter dificuldade, vai romper, vai bater no 2.800, vai fazer aquele famoso fundo duplo, né? E quem sabe volta a cair de novo, rompe, né? Então, ele vai, toda vez que passar por essas regiões que a gente marcou aqui, pode ser que ele tenha dificuldade de romper essas regiões. Então, o preço tem 3 cenários. O ouro pode subir, o ouro pode ficar lateral, o ouro pode cair. Em qualquer desses movimentos, agora com essas marcações que a gente fez, eu já sei aonde ele vai ter dificuldade de romper. Né? Então, seja para cima ou seja para baixo. Pronto, eu mapeei o ouro. Isso que é para qualquer ativo você tem que aprender a fazer, certo? Tira uma foto aqui, que essa foto ficou legal aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Se eu quiser fazer uma análise mais detalhada do ouro, tá? Olha aqui, ó. Eu posso vir aqui num gráfico de... Estou no gráfico diário, vamos pegar um gráfico de 4 horas? Gráfico de 4 horas, ó. Aqui eu tenho mais detalhes ainda. Ah, Massuda, eu gosto de fazer day trade. Eu quero operar no gráfico de 5, de 15 minutos, tá? Vamos pegar um gráfico de 15... Ó, aqui é o gráfico de 4 horas. Eu tenho mais detalhes. Cada vela agora são 4 horas. Ah, eu quero fazer day trade mesmo, gráfico de 15 minutos, ó. 15 minutos ou 5 minutos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho muito mais informação. Né? Depois eu vou mostrar o suporte e resistência, mas eu já posso adiantar para vocês aqui já, tá? O índice, que muita gente me acompanha, tem um range de 250 pontos. O ouro, igual ao SP500, igual a vários outros ativos, tem um range de 25 pips. Aqui não é pontos nem ticks, aqui é pips e pipetes, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó, ouro hoje. Esse aqui é hoje o ouro, tá? Nesse momento aqui agora, estamos exatamente aqui às 8h45 vendo o ouro se movimentar, certo? Vamos traçar aqui então o ouro, né? Um suporte e resistência do ouro. Vou pegar aqui uma linha, vamos traçar aqui agora, ó. Vamos pegar aqui do 3.200, a referência do 3.200, tá? Então, num gráfico de 5 ou de 15 minutos, eu vou fazer uma suporte e resistência automático a cada 25 pontos. Ó, 3.200, 3.225.
Vamos mudar essa cor também para um azulzinho claro. E vamos deixar linha fina. Ou vou deixar um pontilhado bem fininho. Pronto. Esse aqui é para quem quer operar gráfico de 15 minutos. Eu vou traçar a cada 25 pontos. Então, ó, tracei no 3.200, 3.225 para baixo. 3.175, ó. Olha que bom de olho que eu sou, né? Funciona ou não funciona? Isso é hoje, agora. 25 pontos de diferença. Funciona ou não funciona? Vamos ver para cima, então, aqui, ó, para cima. 3.225, 3.250. É alucinação do Japa? É alucinação do Japa? Ou funciona essas linhas? Vamos traçar aqui, ó. 3.250, 3.275. A cada 25 pontos. Opa. 3,75. Ó. Será que funciona essas linhas aqui, pontilhadas aqui? Hein? Vamos pegar aqui para cima de novo, aqui, ó. 3.300. Ó. Ai, Massuda, você traça tantas linhas que daí, claro que vai bater no seu gráfico. Eu confio. E para mim ajuda bastante. Não vou usar como gatilho principal de entrada. Para quem me acompanha sabe que eu não uso suporte e resistência como gatilho de entrada. Mas como stop gain, como saída, chuchu, beleza. Tá? Que eu sempre acho que não vai romper. Então eu sempre saio no suporte e resistência. Esse é meu lema, certo? Então, ó, será que funciona? Se eu traçar aqui várias linhas aqui, ó, ele vai, né, ajudar bastante. Então, vamos traçar aqui, ó, análise do futuro. Vamos de novo, bola de cristal. Para baixo aqui, ó, 3,75, 3,50. Vamos traçar mais uma para baixo aqui também, ó, 3,50, 3,150, 3,125. Pronto. Ó, o ouro agora, eu vou falar dos horários também, tá? Ele vai começar a melhorar daqui a pouco, a movimentação do ouro, tá? Então, aqui, ó, se as notícias forem favoráveis, ou se o mercado, ó, o mercado nesse momento ele está lateral, desde esse sentimento está lateral, né? Então, aqui, ó, ele pode continuar, fica lateral, se movimentando aqui, tá? Ou, se começar a ficar positivas as notícias, rompe, bateu, testa, rompeu, testa, rompeu, testa. Né? E se as notícias forem negativas, rompe, testa, rompeu, testou, fundo duplo, fundo triplo, testou. Então, eu já tenho as marcações aonde o preço pode engatar durante a sua movimentação. Então, primeira coisa é entender tudo sobre o ativo que eu estou operando e descobrir esses ranges para um gráfico de 15, para um gráfico de 4 horas, para um gráfico diário, para uma operação swing trade mais longa, para uma análise mais de 5 anos que eu fiz agora num gráfico semanal. Certo, pessoal? Ó, vamos dar um zoom menos aqui agora. Vamos pegar um gráfico de 4 horas de novo aqui, ó. Hein? Ajustar esse gráfico aqui, né? Pronto. Tá feito a análise aqui, ó. Todas as marcações. Marcações em branco aqui, ó. Branco mais grosso. As marcações de 4.000 pontos de range. Em amarelo, 2.000 range, né? E em pontilhado, 25, uma leitura mais próxima aqui, ó. Será que funciona? Né? Será que funciona? Hein? Ó o passado, ó o passado. Aqui o ouro só subiu agora, né? Tá? Certo, pessoal? Então, primeira coisa, para qualquer ativo, e eu fiz do ouro para vocês já, tá? Isso aqui, ó, é um agradecimento ao Vitor Castilho, que mora em Boston, nos Estados Unidos. Sexta-feira passada, ele pediu uma mentoria sobre o ouro para mim. E eu fiquei 1 hora com ele fazendo esse estudo com ele. E eu falei, cara, ele falou, Massuda do céu, me grave essa aula, porque eu preciso desse conteúdo que você me fez na mentoria. Só que eu gravei a mentoria para ele e já mandei para ele a mentoria gravada. Mas, ó, Vitor, tá uma aula mais completa agora, em cima da sua análise que você me pediu para fazer. E me deu aí, pô, gostei tanto que o título da aula de hoje foi esse assunto aqui, tá?
Certo, pessoal? Vamos lá. Perguntar aqui, ó, dá para fazer no Profit também? Tudo, para qualquer ativo. Índice, dólar. No índice eu faço direto esse tipo de análise, né? O índice Bovespa eu faço bastante, tá? Certo, pessoal? Então, ó, primeira coisa, faça um estudo macro e vai diminuindo para ter uma leitura, né? Se amanhã começar a subir, você já sabe quais são os lugares que ele vai engatar, que ele pode ser que não consiga romper, né? Então, é onde eu boto stop gain e stop loss, tá? Eu não gosto de usar como gatilho de entrada, tá, pessoal? Mas aí vai de gosto de cada um, certo? Analisado o histórico do ouro, continuar com o assunto aqui, tá? Então, a gente viu agora o ouro, fez toda uma análise do ouro, tá? Então, se você quer fazer operações no ouro, você tem que conhecer quais os dias que eu posso operar e quais horários, né? Então, no caso do ouro, tá? No caso do ouro, ele funciona a partir de domingo às 7 horas da noite e vai até sexta-feira às 5 horas, tá? Só que o ouro funciona 23 horas por dia, 23 horas por dia, né? Ele para todo dia das 6 às 7 horas. Então, de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta, das 6 às 7 horas, ele para de funcionar, tá? Ele para, dá uma pausa e volta a funcionar de novo às 7 horas, tá? Então, fica atento. Mas ele funciona 23 horas por dia, ok? Esse é os dias e os horários de funcionamento do ativo ouro, do gold, certo? Só que assim, mesmo que ele funcione 23 horas por dia, eu tenho hora boa de operar e horas ruins de operar, tá? O que define uma hora boa, uma hora ruim, é a liquidez, as pessoas operando. Então, se tem pouca gente operando, quer dizer, baixa liquidez, aí o preço fica menos volátil, movimenta menos, aquele mercado mais chatinho, mais lateral. Aí é ruim de operar. Agora, horários bons é horário que tem bastante gente operando, bastante liquidez. Com isso, o preço faz movimentos mais voláteis e dá boas entradas ali, né, por cruzamento, por pullback ali, então é bom de operar, tá? Então aqui, ó, esse aqui é um reloginho que eu tirei do Market 24 O'Clock, né, que mostra os horários que os mercados começam a abrir. Isso é importante, tá? E o ouro específico aqui, ó, esses horários é específico do ouro, eu já vou explicar melhor. Mas aqui, ó, só para te mostrar aqui desse reloginho, que assim, né, os Estados Unidos, que é o principal mercado, né, ele começa às 10h30 da manhã. Opa, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Então, o mercado americano começa às 10h30 da manhã e fecha às 5 horas da tarde. O Brasil abriu às 10 horas e vai até às 6 horas da tarde, certo? Já aqui, ó, a partir das 7 horas da noite, abre Nova Zelândia, né? A partir das 9 horas, abre Austrália e Tóquio, né? Então, a partir das 9 começa a movimentação um pouquinho melhor, né? A partir aqui das 11 horas, começa a abrir Hong Kong e China, Xangai, né? Aí também começa, Singapura já abriu também. Lá pela 1 da manhã abre Índia, e aí começa a abrir 3, 4 da manhã, começa a abrir também a Oriente Médio, né? Dubai, tá? E o mercado forte europeu começa a abrir mesmo às 4 horas da manhã. Abre Londres, Suíça, Alemanha, né? Começa a abrir. África do Sul também abre, Joanesburgo aqui às 4 horas da manhã. Então você tem aqui e, de novo, às 10, às 11, às 10h30 abre o mercado americano, tá? Assim, ó, o melhor horário para operar qualquer ativo, eu já falo para vocês, é das 10h30 até aqui ao meio-dia e meio, tá? Por quê? Das 10h30 ao meio-dia e meio, eu tenho os dois grandes mercados. Eu tenho o mercado europeu aberto, eu tenho o mercado americano abrindo e tenho o mercado europeu fechando. Mas eu tenho os dois grandes mercados nesses horários das 10h30, 1 da tarde. Então você vai perceber que muitos ativos funcionam melhor nesse horário. Mas enquanto o mercado americano está aberto, ainda você tem ali, né? Vários ativos funcionam bem das 10h30 até as 4h30, 5 horas da tarde. Tem bastante liquidez. E na madrugada eu tenho picos às 3 da manhã, bom de operar também, porque você tem aqui, ó, Japão, China, Hong Kong, Singapura, Índia, e já abrindo também Dubai, e tem outro pico às 5 da manhã, quando abre a Europa. Então, esses são os picos de movimentação de vários ativos do mercado internacional. Isso é importante você entender também, tá? Agora, especificamente para o ouro, tá? Para o ouro, né? Para o ouro é o seguinte, ó, lembra que ele fecha das 6 às 7, ele fica fechado,
certo? Não funciona, ok? Mas vamos lá. Da meia-noite até as 2h30 da manhã, tem uma movimentação média. Não é excelente, mas ali tem uma certa liquidez, né? Mediana. Já das 2h30 até as 9h30 da manhã, que eu pego aqui, ó, das 2h30 até as 9h30 da manhã, você tem um horário bom de operar. Fica legal, uma liquidez já boa de operar. Mas o melhor horário para operar é das 9 da manhã ao meio-dia, das 9 até o meio-dia, porque é aquele horário que eu falei para vocês, que abre a Europa, que abre Estados Unidos. Estados Unidos! Então você tem aqui os horários ali, quer dizer, Europa está fechando e está abrindo Estados Unidos, né? Já a parte da tarde, como eu falei para vocês também, que o mercado americano está aberto do meio-dia até 5 horas, você tem ainda bom movimento, bom liquidez também, tá? Já das 5 às 6, o mercado americano já fechou, o europeu está fechado, então é um horário já ruim de operar. Ele está aberto, mas pouca gente está operando, e com isso o preço fica paradinho. Das 6 às 7 não tem bolsa, tá? Fica fechado. Das 7 às 10 também é horário ruim de operar, né? Fica pouca gente operando. Lembra que só está aberto Nova Zelândia. Austrália e Japão só abre às 9, mas começa a melhorar mesmo a partir das 11, quando abre China também, tá? Então é importante você entender os horários. E, de novo, das 10 até a meia-noite, fica bom de operar de novo, né? Então você tem aqui os horários bons e horário ruim de operar. Da onde que eu tiro isso? Eu vou mostrar para vocês depois, colocando o indicador volume financeiro. Eu consigo analisar pelo volume, né, de negociação, os horários que têm mais liquidez e horários que têm pouca liquidez, né? Então, lembra, eu sempre gosto de operar vol, onde eu tenho volume financeiro, gente operando liquidez e tenho volatilidade, né, nas operações. Ok? Vamos lá então, tá? Então é o seguinte, aqui, suporte e resistência que eu falei para vocês ali, né? Aqui eu só quero operar num gráfico de 15 minutos, ele tem um range de 25 pips. E aqui que eu tracei aquelas linhas pontilhadas em azul, 3.200, 3.025, 3.050, 3.075, 300 mil, deixando um range de 25 pips para quem quer operar day trade, fazendo operações ali num gráfico de 5 ou de 15 minutos, ok? Então, regiões importantes, suporte e resistência, que eu mostrei já para vocês todo o histórico que eu fiz ali do ativo ouro, tá? O que mais que eu tenho aqui, Aí, agora vem a parte importante da aula aqui, que é um ponto que eu até conversei com o Vitor no dia lá, que é o seguinte. Qualquer ativo que você escolha para operar, primeiro você faz aquela análise histórica da movimentação do preço, máximas e mínimas mais importantes, e aonde que está o preço em relação ao mês, ao trimestre e o histórico dele, tá? Segunda coisa importantíssima é o que faz o preço subir e descer, pessoal, é notícia, é especulação da notícia. Então, você tem que saber quais notícias afetam diretamente o seu ativo. E eu fiz um estudo aqui, tá? Até vou passar para o Vitor depois aqui, tá? Aqui é um resumo, tá, pessoal? Aqui já tem um resumo. Por exemplo, aqui, quando tem guerras, crise geopolítica, tá? Que estava na guerra da Rússia com a Ucrânia, estava na guerra ali, né? Israel também ali, tá? Então, nesses momentos de guerra, de crise geopolítica, tá? Quando o mundo está ruim, está negativo, aí o pessoal busca sempre o ouro. Então, o ouro sobe. Dólar fraco, juros em queda, dólar sobe. Inflação alta, dólar sobe. Então, né, se tudo está mal, o dólar fica mais forte. Agora, se os Estados Unidos está forte, né, a moeda americana está forte, o ouro cai. Alta dos juros, o ouro cai. Dólar forte aqui, né, perdão, aqui é dados da economia americana e aqui dólar forte também. E otimismo global, que a gente está passando esse processo agora, que está tudo, né, entrando no seu eixo, o ouro tende a cair. Então, fica de olho nos próximos dias, porque tudo está em máximas históricas. Brasil, touro de ouro. Mercado americano, próximo do touro de ouro, né? Alemanha, touro de ouro. O mundo inteiro está positivo aí, fim das guerras. Esse problema que teve também lá com o Trump também está resolvendo com a China, resolvendo com a Europa, está todo mundo se conversando e entrando nos seus eixos. E a partir do segundo semestre,
queda de juros também, com isso, a Bolsa deve recuperar e começar a subir, tá? Eu fiz aqui também, ó, eu separei também aqui um material aqui, ó. Não é isso aqui. Cadê aqui você? Ah, tanta coisa aqui. Aqui. Deixa eu trazer para cá, aqui, ó. Pronto. Ó, eu fiz aqui um estudo aqui já também, mais detalhado, deixa eu até deixar o pequenininho aqui, ó, mais detalhado aqui, tá? Opa, aumentei demais aqui agora, aqui tá legal, tá? Então aqui, ó, o ativo XAUSD, ouro cotado em dólar, é altamente sensível a diversos tipos de notícias e eventos macroeconômicos. Abaixo são os principais fatores e tipos de notícias que costumam fazer o preço subir ou descer, tá? Então, aqui, eu mostrei aquela planilha, aquela tabelinha, um resumo. Agora eu vou fazer detalhado, tá? Então, aqui, ó, notícias que fazem o ouro subir. Valorização do gold do XAUSD. Crises geopolíticas, guerras, tensões militares. Ucrânia, Oriente Médio, né? Aumento do risco global leva os investidores a buscar portos seguros com o ouro, tá? Então, se o mundo está em crise, o ouro sempre é um metal que te dá aquele porto seguro ali, tá? Ok? Né? Queda do dólar americano. Como o ouro é cotado em dólar, XAUSD é ouro com dólar, né? Então, se o dólar cai, o ouro sobe, né? Então, eles têm uma relação inversa, tá? Ok? Então, se o dólar fica mais forte, tá? Quer dizer, se o dólar começa a cair, e agora está acontecendo isso, né? O Japão está fortalecendo, a Europa também, com isso o DXY começa a ficar mais forte, e aí, né, o dólar cai, e com isso o ouro também pode subir, ok? Então, o ouro geralmente sobe em relação inversa. Notícias de fraqueza econômica dos Estados Unidos ou políticas do Banco Federal pressionam o dólar, tá? Então, se a maior economia do mundo, os Estados Unidos, está fraca, aí o ouro fica mais forte. Expectativas de cortes de taxa de juros do Banco Federal americano. Juros mais baixos reduzem o custo de oportunidade de manter o ouro, né? Porque o ouro não rende juros, pessoal, tá? E notícias com dados fracos de emprego, né? O tal do payroll também pode fazer o ouro subir. Alta da inflação. O ouro é visto como proteção contra a inflação, né? CPI, PPI, que é índice do preço do consumidor, né? Outros indicadores mostram a inflação acima do esperado, podem impulsionar o XAUSD. Olha quanta informação você tem para acompanhar para quem quer operar. Por isso que eu falo, não dá para operar só no modo aleatório. Ah, verde, subiu, vermelho. Não, eu tenho que entender tudo sobre o ativo que eu quero operar. Seja qualquer ativo que eu vá escolher. Seja uma ação, eu tenho que entender tudo sobre aquela empresa. Certo? Alta da inflação, o ouro, aqui eu já falei, recessão ou dados econômicos fracos dos Estados Unidos, né? Então, PIB, payroll, né, entre outros indicadores ruins, geram aversão ao risco. E compra por bancos centrais. Quando grandes bancos centrais anunciam compra de ouro, China, Rússia, isso eleva a demanda do preço, tá? Então, fica atento. Quanto mais tem gente comprando e grandes bancos, mais o preço sobe. Notícias que fazem o ouro cair, desvalorização do XAUSD, certo? Alta do dólar americano, indicadores fortes da economia americana, payroll, PIB, reforçam o dólar. Política monetária hawkish, né, do Fed. Quer dizer o quê? Ó, esse hawkish é controle de inflação mais agressiva, mesmo que signifique sacrificar o crescimento econômico. Tá? Aqui é mais avançado aqui, bom, tá? Depois eu posso explicar com calma isso aqui também. Alta dos juros dos Estados Unidos. O ouro não paga rendimento. Então, juros mais altos tornam títulos mais atrativos do que o ouro. Quer dizer, se o juros está alto, as pessoas vão para a renda fixa, porque o ouro não paga dividendos, né? Não paga coisa. Então, muita gente sai do ouro para ir para uma ação, para ir para uma renda fixa, para um CDB, para uma aplicação ali de tesouro direto, ok? Inflação controlada ou em queda. Menor necessidade de proteção contra a inflação reduz demanda de ouro, né, que a gente viu lá da alta também. Estabilidade e otimismo dos mercados globais. Menos busca por ativo de segurança, né? Então, se está tudo beleza, eu não preciso, né, ir para o ouro, que é o porto seguro, que está tudo beleza. Agora, se as coisas ficam ruins, aí eu vou para o ouro. Boas notícias em bolsa, crescimento global,
acordo de paz. Vendas de reservas de ouro. Então, ao contrário, né? Se os bancos centrais, os grandes fundos começam a vender ouro, quanto mais tem venda, mais o preço cai, o ouro também desvaloriza. Legal, pessoal? Então, assim, ó, até foi uma dica que eu dei pro Vitor pesquisar isso aqui, mas eu acabei fazendo a pesquisa aqui já e depois eu vou mandar para ele aqui também, ok? Olha quanta informação você tem aqui, tá? Depois eu posso até mandar esse texto para vocês também, tá? Vou colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá continuar aqui a aula de hoje. Nossa, já são 9h30 já. Para fechar a aula de hoje, duas informações. Melhores indicadores para fazer uma análise gráfica do ativo ouro, né? Pivot Point, para que eu possa ver suporte e resistência. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma... Deixa eu voltar aqui para na minha análise. Deixa eu pegar aqui um gráfico 15 minutos, tá? Eu já tracei manualmente. Agora vamos colocar aqui o Pivot Point, tá? Vamos ver se vai ficar muito poluído, ó. Indicadores, Pivot. É o Pivot Point. O Pivot Point, eu vou deixar como classe mesmo. Pivot Point vai ficar na cor azul, na espessura mais grossa, e a partir do pivô ele traça 3 suporte e resistência, ok? O Pivot Point, ele pega dados de ontem, máximo e mínimo, abertura e fechamento, soma e divide por 4 e gera o pivô. E a partir do pivô, ele faz um cálculo matemático para gerar 3 suporte, 3 resistência. Aplicar, ok. Então aqui, ó, né? Esse aqui, então, e o legal do Pivot Point, que a partir daqui eu posso ver o dia de hoje, ó. Esse aqui é o dia de hoje, né? Dia de hoje, ó, pivô, ó, ele veio e segurou bem no pivô aqui, né? Tá? Aqui passou reto, aqui deu uma brigadinha, aqui não chegou a vir na resistência de baixo. No dia de ontem, ó, o pivô tá aqui, não teve força para chegar no suporte e resistência. Nesse dia que o pivô estava aqui em cima, o preço veio despencando, ó, segurou nessas regiões, e aqui eu tenho regiões de confluência, né, pessoal? Onde eu tenho aqui, ó, a linha que eu tracei manualmente com o Pivot Point. Suporte e resistência também, ó, né, regiões de confluência que também que podem me ajudar bastante, tá? Então aqui, ó, Pivot Point ajuda bastante para ter suporte e resistência automático. Outro indicador que ajuda bastante sempre usar também é o volume financeiro, para ver o quê? Liquidez, aquela análise que a gente fez ali, ó. Olha aqui, ó. FX, vol de volume, aplicar, olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, esse é o dia de hoje, tá? Tá meio bagunçadão por causa dessas linhas aqui, ó. Mas, ó, lembra que eu falei dos horários para vocês, ó? Da meia-noite até aqui, ó, o volume é um pouquinho mais baixo, dá uma melhoradinha. Às 9 horas até o meio-dia é o pico de liquidez, onde o preço faz movimentações, ó. Tem volume, tem volatilidade, tá? Aí o preço, ó, aí chega às 5 horas, o volume cai. Com isso aqui eu consigo ver liquidez, tá? Consigo ver volume e liquidez nas operações. Então, o horário bom de operar é das 9 ao meio-dia, a hora que tem as movimentações mais bonitas aí, certo? Que mais tem aqui, ó? Estocástico lento, também para quem gosta de fazer uma análise de sobrecomprado e sobrevendido, ó. FX, SO, que é o oscilador estocástico ou estocástico lento, tá? Média 14, média 3, aplicar. Tem aqui ó, toda aquela análise do estocástico aqui, ó, de região do, ó, vou colocar aqui, ó, manualmente, ó, região do 80, região do 20, tá? Sobrevendido, sobrecomprado. Nesse momento ele está no sobrecomprado e tende o preço começar a cair aqui, tá? Mas aqui é só mostrando o que já aconteceu, tá? Então, né, regiões também estocástico ajuda bastante para ver divergência, reversões e para ver se o preço já caiu demais, sobrevendido, já subiu demais, sobrecomprado. E para fechar aqui, né, claro que não podia faltar as médias móveis para trabalhar um cruzamento de médias, para trabalhar um pullback, para trabalhar ali qualquer, né, setup 9.1, ó, MA, média móvel exponencial, vamos colocar de 21 aqui, ó, média 21 no gráfico de 15 minutos, vamos colocar um cruzamento aqui, ó, um cruzamento 9,21 aqui, ó, 9,21, MA, média 9, vamos deixar aqui na cor amarela aqui, média 9, aplicar, ó lá, ó, né,
É que aqui estava lateral, que é mais difícil, depois ele não subiu, mas deixa eu pegar uma reversão bonita aqui, ó. Reversão, né? Ó, cruzamento de venda, pegou a queda aqui. Deixa eu pegar uma reversão no horário de pico, tá? É que o ouro só sobe esses dias, né? Mas aqui, ó, horário de pico, cruzamento, pivô, suporte e resistência como saída. Mostra aqui, região de sobrecomprado, já subiu demais, está cansado, deve começar a cair. Divergências, tá? Toda a informação completa aqui, tá? Então, essa aí é os indicadores que eu, né, sempre utilizo quando opero no mercado internacional. Pivot Point para ver suporte e resistência automático, volume financeiro, liquidez, estocástico lento, região de sobrecomprado e sobrevendido e as médias móveis que me dão os gatilhos de compra e venda das minhas operações. E para fechar a aula de hoje, já estamos quase 9h30 da noite aqui, melhor estratégia para operar o ouro. Eu gosto de operar bastante o rompimento de pivô. Dá para operar o cruzamento, show de bola, mas também eu gosto bastante de rompimento de pivô alta e baixa, no gráfico de 15 minutos. Coloco uma média 21 para ajudar também no rompimento e sempre coloco os indicadores volume, pivot point e oscilador estocástico para ver essas estratégias, tá? Então, assim, ó, só para saber o que é o rompimento de pivô, que é o seguinte, ó, o preço estava em tendência de baixa. Tendência de baixa. Chegou uma hora que ele parou de fazer topos de fundos e começou a subir. Na subida ele fez aqui, ó, ele subiu, né? Subiu e rompeu aqui, ó, essa média. Quando o preço está para baixo da média, tendência de baixa. Preço para cima da média, tendência de alta. Essa é a média 21, tá? E aqui, ó, essa primeira pernada que ele faz aqui, ó, essa primeira pernada que ele fez aqui é o famoso pivô de alta, tá? Então, o meu gatilho de entrada é quando ele romper esse pivô de alta. Esse pivô de alta aqui. Aqui não rompeu, aqui rompeu, né? Aí, ó, você entrou comprado aqui, o preço já estava para cima da média 21, quer dizer, tendência de alta. Aqui ele veio, deu uma enganadinha, quase rompeu, subiu de novo, não rompeu, testou, ó, pullbackzinho na média 21, e aí rompeu, rompimento de pivô de alta, entrei comprado aqui e vou esticando a operação. Se tivesse uma linha traçada manualmente, eu saio aqui ou saio aqui. Se eu tivesse um pivô aqui, eu sairia aqui. Eu uso suporte e resistência, nesse caso uma resistência, para sair da operação, ok? Para baixo, e vou usando também estocástico lento. E aqui, ó, mesma coisa, ó. O preço estava em tendência de alta, agora, ó, o preço estava em tendência de alta, zigue-zagueando. Chega o momento que fez topo duplo, rompeu a média, estava em tendência de alta, rompeu a média, começou uma tendência de baixa. E aí, ó, esse pivô tá perigoso. Opa, esse pivô tá perigoso. Por quê? Porque ele não rompeu a média ainda. Esse aqui tá melhor. Esse aqui é o nosso pivô de baixa, que rompeu a média 21. A entrada por venda seria aqui, tá? Entrou vendido aqui, o stop pode estar nesse topo aqui, né? Stop loss. E aí foi trazendo aqui, ó. Aqui passou um calor, mas depois ele começou a se movimentar e vai trazendo aqui. Mesma coisa, se tem regiões de suporte, nesse caso, eu posso sair parcial ou posso finalizar a minha operação. Ok? Certo, pessoal? Essa aula ficou um pouquinho longa hoje, tá?